e alunas, todos sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sou a professora Daniele Neri, da disciplina de História. Juntos iremos trabalhar um novo tema gerador de aprendizagem, que é o Império Bizantino. Então, vamos entendê-lo, contextualizá-lo, tudo bem? E então, sem delongas, dando início à nossa aulinha agora. Ainda falando da cultura bizantina. Ser bizantino significa habitar alguma região do império, falar a língua grega, obedecer às instituições bizantinas. No entanto, em Bizâncio vivia uma população composta por diversos povos, gregos, egípcios, persas, sírios e judeus. A produção artística bizantina ela foi fruto dessa diversidade, integrando elementos do Oriente e do Ocidente. Sobre a pintura. Então, vamos abordar ícones e afresco. Os bizantinos produziam ícones, pinturas consideradas sagradas, representando figuras do cristianismo como o santo, a virgem ou mesmo Cristo. Na religião do império, a contemplação dessas imagens era considerada uma espécie de oração silenciosa. Os ícones eram geralmente feitos sobre papéis de madeira, mas muitos outros materiais podiam ser usados ou utilizados, como o mármore e até mesmo metais preciosos. O formato deles também variava. Havia desde pequenos ícones usados como pingentes até grandes afrescos ou mosaicos decorando o interior das igrejas. Os afrescos representando anjos, santos e autoridades religiosas foram um tipo de pintura decorativa frequentemente no Império Bizantino. Grande parte deles é encontrado nas igrejas e em casas mais luxuosas. Um dos destaques da arte bizantina são os mosaicos, obras feitas com pedaços de pedras e vidros coloridos colocados sobre um vidro claro e recoberto por folhas de ouro. Mosaicos bizantinos geralmente representavam animais, plantas e figuras religiosas ou políticas. A escultura bizantina serviu principalmente aos ideais religiosos. Feitas em ouro, marfim ou vidro, eram obras em baixo relevo e podiam ser usadas tanto em edifícios como em capa de livros. Vamos falar sobre o grego e a literatura. Inicialmente, as obras literárias eram escritas em latim, mas, com o tempo, a língua grega ela tornou-se mais importante do império, sendo usada nos textos do governo e da igreja. O grego era falado na capital e em outras regiões do império. As obras literárias, em prosa ou poesia, eram manuscritas e recebiam ricas decorações chamadas de ilúminas. Além de escrever obras originais, muitos autores bizantinos reuniam, copiaram e traduziram textos da antiguidade em regiões do império como Tessalônica, Chipre, Gaza, Istambul. Foram encontrados diversos manuscritos em língua grega entre obras de poesia, astronomia, geografia e relatos sobre vida de santos cristãos, além de textos bíblicos. Desse modo, os bizantinos ajudaram a preservar a cultura dos antigos gregos e romanos. Vamos falar sobre a arquitetura e vamos destacar as igrejas e os mosteiros que expressavam o domínio do Estado sobre assuntos religiosos. O exemplo mais marcante é a Igreja Santa Sofia, que significa Sagrada Sabedoria. O projeto arquitetônico da Igreja Santa Sofia serviu de modelo para a construção de muitas igrejas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e ela foi construída no século IV, sendo reconstruída em 532 e 537, logo depois do incêndio que sofreu durante a revolta de Nicá. Foram usadas cerca de 18 toneladas de ouro em sua decoração, quando foi transformada em mesquita. Os mosaicos bizantinos foram cobertos com uma camada de cal e já lá no século XX esses mosaicos foram restaurados, assim como o restante do antigo templo ortodoxo que se tornou um museu. E agora nós vamos falar da educação no Império Bizantino. Uma das maiores preocupações do Império Bizantino era propagar a fé cristã e a cultura helenística desenvolvida a partir da expansão de macedônios liderados por Alexandre Magno. A cultura helenística integrava gregos, egípcios e persas e vários outros povos do Oriente. Os bizantinos acrescentaram ao helenismo elementos culturais romanos como o cristianismo. A boa educação era acessível basicamente aos mais ricos, que desde cedo, aos 6 anos de idade, os meninos aprendiam a ler e escrever e logo começaram a interpretar textos de autores gregos como Homero e Platão. E mais tarde, os jovens tinham aula de retórica, filosofia, matemática e a música. Em algumas escolas, os professores também ensinavam direito, medicina e a física. Já os sacerdotes ensinavam os princípios da religião. As meninas
de famílias ricas normalmente estudavam em casa e com professores particulares, e em geral filhos de artesão, e de pequenos comerciantes e de famílias mais pobres estudavam só até se alfabetizar. Chegamos ao declínio do Império Bizantino. O período de maior esplendor do Império Bizantino foi no governo Justiniano, e depois dessa época o Império sofreu altos e baixos em razão de ataques externos ali dos muçulmanos e de cristãos da Europa Ocidental. No século VII bizantino, eles perderam seus domínios no norte da África para os muçulmanos e posteriormente, lá no século X e XI, recuperaram esses domínios. Em 1204, Constantinopla ela foi invadida, saqueada por cristãos durante a Quarta Cruzada. Somente cerca de 60 anos depois, os bizantinos retornaram ao domínio sobre sua capital. Ao longo do século XV, os bizantinos perderam território no sul da Grécia, Sérvia e Bulgária. E no ano de 1376, o Império Otomano avançou sobre o mundo bizantino e estabeleceu sua capital na cidade de Adrianópolis, na Turquia, a pouco mais de 200 quilômetros de Constantinopla. A cidade de Constantinopla permaneceu próspera e sob o domínio de Bizâncio até 1453, quando os turcos otomanos, depois de muitas tentativas, conseguiram conquistá-la. Nesse período, muitos sábios bizantinos migraram para a Península Itálica, levando consigo elementos da sua cultura.